Né? Então, por isso que eu digo, olha, a filosofia, meu filho, é assim, é da Renascença para trás. Principalmente de Platão e Aristóteles. Quer dizer, Platão e Aristóteles ainda são os donos do pedaço. Os, os escolásticos apenas acrescentaram um ou outro elemento técnico ali, só. Então, e na filosofia moderna, a coisa vai ficando cada vez menos séria, até que o pensamento se dissolve em fantasia, em ideologia, tá certo? Em reforma do mundo, etc, etc. A gente olhando tudo isso, tem que dizer que nem o Pirandello, né? Mas não é uma coisa séria, né? Quer dizer, eles não estão falando isso porque eles acreditam nisso. É apenas um jogo que eles desempenham, que eles jogam no exercício de certas funções sociais que garantem para eles o dinheiro da universidade todo mês. Ele não precisa acreditar no que ele está falando. Aliás, a própria noção de acreditar, né, desaparece. Você vê aqui, quando o suprassumo disso chega quando aparecem as grandes ideologias modernas. Né, e eu estava lendo agora mesmo o livro do Alain Besançon, As Origens Intelectuais do Leninismo, em que ele cita um trecho do Solzhenitsyn, em que fala, vamos dizer, da fórmula do materialismo dialético, né, a doutrina oficial da União Soviética. Né? E ele diz: olha, essa ideologia funciona porque ninguém acredita nela. Ninguém leva aquilo a sério. Então aquela é um instrumento de você aprisionar o outro dentro de uma certa grade de exigências que você mesmo não precisa cumprir. Então aí chega a farsa total. Então é o. É a definição que ele dá da ideologia. É a crença não crida. Mas foi isso que nós chegamos começando com esta palhaçada aqui, você está entendendo? Claro que você não vai responsabilizar Descartes por tudo que aconteceu depois, mas foi criando uma tradição de fingimento. Né? É um pensamento impostado, quer dizer, que ele não é a sua voz verdadeira, é uma voz elevada a um outro plano, tá certo? Para, né, alcançar a plateia. Né? Mas, por exemplo, as emoções que o ator transmite no palco, né, para a plateia são emoções que ele não precisa sentir, nas quais ele não precisa acreditar. Aliás, se ele acreditar, ele fica completamente louco. Porque o sujeito está representando que ele é Otelo, então a mulher dele trai ele, chega em casa e mata a mulher, porra. Ele não vai fazer isso. Então é uma crença momentânea, só serve para os fins da representação, né, os fins da encenação. E muito do que os filósofos dizem desde então só serve para você dizer na cátedra. Não para você acreditar realmente. Então é o tal negócio de, olha, isso que você está dizendo, nem mesmo você acredita e nem mesmo você leva a sério, mas você quer que eu leve a sério. Então é exatamente como o materialismo dialético. O autor do livro Materialismo Dialético não precisa acreditar nada daquilo, mas você é obrigado a acreditar. Então é claro que tudo isso vira uma palhaçada infernal, uma farsa medonha. Né? E essa farsa, como ela se universaliza, e não é só no marxismo-leninismo, você veja o negócio das teorias nazistas também. Né? O Hitler confessou para o Hermann Rauschning: olha, eu não acredito em nada da história de raça. Né? Mas nós temos que usar isso aí. Quando você vai ver, fala, o que o Hitler tinha contra os judeus? Né? Bom, Hitler não era um biólogo, né? Não era um estudioso do fenômeno de raça, nada, nada, nada. O que ele tinha contra os judeus, o que ele alegava contra os judeus, era exatamente o que Marx alegava. Né? Os judeus são o espírito do capitalismo. Ou seja, o argumento de Hitler, o verdadeiro argumento de Hitler contra os judeus, era um argumento ideológico de classe, por assim dizer. Não um argumento racial. Então ele estava agindo como um bolchevista, um materialista dialético. Né? Tá certo? E por isso mesmo ele estava contra os judeus. Fala, bom, mas a gente dizer isso só não é suficiente para convencer. Então nós temos que inventar um outro negócio. Nós vamos aqui medir a cabeça do judeu, mostrar, né, fazer uma série de argumentos antropológicos, uma palhaçada pseudocientífica toda para justificar que nós queremos matar os caras e tomar o dinheiro deles. Pô. Que era exatamente o que os bolchevistas faziam, igualzinho. Então o que é isso aí? É uma palhaçada. É a ideologia, a crença não crida. Eu não acredito naquilo, mas eu torno obrigatório para você. Isso aí aparece o tempo todo na vida moderna. Quando você vê o cara,
desarmamentista que foi pego vendendo arma para o traficante, né? Eu digo, o que é? Você não pode chamar isso de hipocrisia, né? Porque todos são assim. Né? Quer dizer, por que você quer proibir as pessoas honestas de ter armas ao mesmo tempo quando você não faz nada para tomar as armas dos bandidos? Você pode achar que a pessoa acredita realmente no desarmamentismo? Fala, não, eu não acredito, mas é que você acredite. Então é como um hipnotizador que vai te convencer de alguma coisa que ele também sabe que é falso. Diz, olha, agora você tem 5 anos de idade, você está lá levando a bronca da mamãe, e você começa a chorar, porra, porque sua mamãe está dando a bronca em você. Mas o hipnotizador não acredita naquilo. Então, esses processos, vamos dizer, eles se tornaram, depois que veio a sociedade moderna, com meios de comunicação de massa e tal, tudo isso se tornou imensamente fácil. Por exemplo, você não pode conceber fenômenos, né, como Stalin, ou Hitler, ou Mussolini, sem o rádio. Né? Quer dizer, no tempo em que você dependia da viva voz para você transmitir a sua imagem, bom, você não podia criar um movimento ideológico de massas. Então daí veio o rádio e teve um efeito multiplicador. Então o rádio permite que chegue a você a voz de um cara que você não está vendo. Então você cria a imagem dele apenas a partir da voz. Voz que foi treinada, etc., para dar uma certa impressão. Então tudo isso aí implica o quê? A supressão da pessoa real e a sua substituição por uma imagem pública criada, ou criada pelo próprio sujeito, dizer, como autor de livros, por exemplo, ou criada por técnicos, como o caso de Stalin, de Hitler, de qualquer líder moderno. Então, dizer, qual é a função da filosofia nessa hora? A criar um sistema dedutivo? Fala, não. É simplesmente despertar as pessoas para elas voltarem à realidade existencial. Como fazia Sócrates. Né? Mostrar que as pessoas elas estão falando o que elas não sabem, o que elas dizem não confere com o que elas vivem e com o que elas realmente acreditam. Então você tem que devolver as pessoas ao seu centro, por assim dizer. E esta é a função da filosofia, não construir sistemas. Nem mesmo, como diz o Mário, criar a metalinguagem de todas as ciências. Né? Você pode ter a metalinguagem de todas as ciências e todo mundo continuar tão louco quanto estava antes. Vamos dizer, aquela função, por assim dizer, curativa da filosofia, tal como Sócrates a praticava, isso é que é o essencial. O resto são instrumentos que você criou para isso, inclusive a lógica é um instrumento criado para isso. A lógica, a dialética, inclusive a dialética marxista, eu não acho que ela seja uma coisa desprovida de valor, ao contrário. Aprendi muita coisa com ela e acho muito útil, se aplicado com a devida sinceridade e seriedade. Né? Coisa que o doutrinário marxista não pode fazer. Ele tem que começar, porque se você tem um doutrinário marxista, você tem que começar por negar a sua própria posição de classe. Você é o burguês que fala em nome do proletário, né? E diz que foi o proletário, sem você jamais ter visto um proletário, o proletário que infundiu aquela ideia na sua cabeça. Então é tudo farsa, é tudo palhaçada. Então é isso que eu digo, está na hora de acabar com isto. Né? E quando você escava a história das origens do pensamento moderno, você vê que o número de mentiras, de lendas, de mitos, de fabricações, ali é fantástico. Então, quer dizer, nós estamos vivendo embaixo de 4 séculos, tá certo? De loucura organizada, por assim dizer. E que vira neurose, porque é mentira esquecida, e você continua acreditando. A biografia de Newton é um exemplo, o caso Galileu é outro, Descartes é outro. Entendeu? Então, isso aqui eu acho que é um trabalho para muitas gerações. Entendeu? Então, vamos parar de construir sistemas filosóficos e vamos simplesmente contar a nossa história como ela realmente aconteceu. Você vê, é por isso que alguns filósofos modernos, com Eric Voegelin, por exemplo, né, ele começa por colocar questões filosóficas, mas depois ele acaba tendo que buscar a verdade na narrativa histórica. Você não pode colocar as questões abstratamente se você não sabe de onde você veio e por que está colocando aquela questão.